Bom, irmãos, dando continuidade aqui a nosso estudo sobre o livro de Esther. Então, no domingo passado nós falamos um pouco sobre os personagens principais, Mordecai, sobre a rainha Esther, sobre o Assuero, que também é conhecido como Xerxes, e o Amã. Nós vimos o capítulo 1, falamos sobre a rainha Vasti, que por desobediência acabou deixando o trono em aberto para que houvesse aí vamos dizer assim, um concurso, né, para que uma outra mulher ocupasse aí a posição como rainha, e nisso a rainha Esther, então, dá início aí à nossa história, né, principalmente. Nós falamos um pouquinho sobre o Império Persa, a grandeza. Então vamos dar sequência aqui. Nós vamos falar agora do capítulo 2 também. No capítulo 2, a Esther, então, ela se torna rainha. É interessante pensar que do capítulo 1 ao 2 foi um período de 10 anos. Se você for ler em Esther, capítulo 3, do verso 7, ele fala aqui no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º do rei Assuero. Então, esse período aqui, apesar de na Bíblia estar numa sequência, como se uma coisa acontecesse um dia depois do outro, mas foi um período de 10 anos, porque era o terceiro ano do rei Xerxes, como à frente do Império Persa, e só no 12º ano é então que Esther é feita rainha. O que pode explicar esse tempo todo é porque foi um período de guerra contra os gregos, então o Império Persa, o rei Xerxes deve ter ficado esse tempo todo aí em campanha militar. Então, nesse período todo, ficou sem rainha. E como que se deu esse concurso, como eu tinha falado? Então, os eunucos foram responsáveis por ir para todas as regiões do império e recrutar moças jovens e solteiras e virgens. Então, essas mulheres que tinham que ter essas características, elas eram levadas pelos recrutadores para, assim, o rei escolher a sua futura rainha. E a Esther, ela se destaca aqui, porque não só a beleza exterior, mas ela também é uma mulher agradável. Nós vemos aqui na narrativa que ela segue a orientação de Mordecai e não revela a sua origem. Então aqui, ó, em Esther capítulo 2, verso 10, diz: Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não o declarasse. E no verso 20 a mesma coisa. Esther não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado de Mordecai como quando a criava. Então Esther foi uma mulher obediente e ela não, em nenhum momento ela mentiu, ela apenas não falou aquilo que não ninguém havia perguntado, aquilo que não tinha, que teria o momento certo para ser revelado. Então a obediência que Esther teve de seguir as orientações de Mordecai também foi providencial para que no momento certo essa revelação acontecesse. E nós vamos entender o porquê disso mais para frente. E Esther era uma mulher agradável, não somente a beleza, né, mas vemos que ela era uma mulher obediente e a obediência ela preserva a nossa vida. Então aqui nós percebemos que é o que Deus espera de nós. Deus espera obediência. Jesus certa vez disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, Deus, o nosso Pai, deseja que sejamos filhos obedientes à sua palavra. A obediência, então, ela traz grandes recompensas. Então, Esther, ela era uma mulher muito simpática também. Além de ser obediente, ela era uma pessoa agradável, simpática. Então, aqui uma aplicação para nós, né? O crente, ele não precisa ser uma pessoa chata. A igreja primitiva, no livro de Atos, fala que contava com a simpatia dos demais. A igreja, então, os irmãos da fé eram pessoas simpáticas, agradáveis. É claro que não eram pessoas que se misturavam com práticas pecaminosas, mas eram pessoas que exteriorizavam, né, uma simpatia pelas pessoas, e isso então fazia com que as pessoas se aproximassem, né?
E a gente tem que tomar bastante cuidado com ser uma pessoa moralista, uma pessoa religiosa, muito muito externa, sabe? Uma coisa muito legalista. E Jesus sempre atacou isso diante dos fariseus, dos líderes, né? Então, a Esther aqui, pela simpatia dela, ela então, ela se tornou uma pessoa que portas foram se abrindo aqui. Então, a beleza dela, lógico, ela devia ser uma mulher linda, maravilhosa, né? Mas aqui o Hegai, que é foi um dos eunucos responsáveis, ele, vamos dizer assim, ele ficou tocado pela Esther ao ponto de dar alguns privilégios, ou seja, colocar pessoas para cuidar da Esther, falar um pouco como que o rei gostava de ser agradado. Então, o Hegai, assim, ele já tomou ela como a preferida e meio que deu uma orientação para que ela pudesse, né, cumprindo o plano de Deus, ser escolhida a rainha. Né? E aqui em Esther 2:9, a gente lê aqui, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei, e a fez passar com suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. E o verso 15 diz, Esther, filha de Abiaio, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Então, a Esther era obediente a Mordecai e também foi obediente às orientações do Hegai. Então, quando ela chegou diante do rei, é como se fosse uma entrevista de emprego. Ela meio que, além, claro, né? Imagina quantas mulheres lindas, né? Ela tinha que se destacar por outra coisa. E isso e esse destaque foi justamente a sua formosura, a sua simpatia, e foi isso então que foi uma das coisas que Deus usou para que ela fosse direcionada a se tornar a rainha, né? Tanto desde o início aqui, caminhando aí, seguindo os propósitos de Deus, sem saber, né? Os personagens aqui não sabem da história, as conexões que nós sabemos lendo o livro inteiro, né? Mas aí então a rainha, diferente da Vasti, né? Então a Vasti, ela tinha provavelmente era uma mulher muito bonita, é por isso que o Assuero queria mostrar a esposa para os seus convidados, mas em 1 Pedro 3, do 1 a 5, diz que a beleza de uma mulher não deve ser resumida somente na parte exterior, mas sim na parte interior. Então a rainha Vasti era uma mulher muito bonita por fora, mas por dentro uma pessoa muito dura, uma pessoa muito difícil, totalmente diferente da Esther. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. 1 Pedro 3, do 1 a 5. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora santas mulheres que esperavam em Deus e então estando submissas ao seu próprio marido. Então Pedro aqui falando um pouco que a mulher não deve simplesmente se adornar, ou seja, só a parte exterior, mas sim com a parte interior, né, com relação a um espírito manso, e que isso também é uma beleza, e é isso que diferenciou a Esther para se tornar rainha. Então, em Provérbios, capítulo 4, verso 3, diz: retém a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Então, a Esther, ela reteve a instrução, ela guardou, e isso vai ser culminante, fundamental, para que a história tenha o final que ela que tinha o objetivo de se concretizar, né? Então, tudo começa da obediência. Em Esther 2:18, nós vemos aqui, então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther, concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Então, mais um banquete aqui, né? Esse é o quarto banquete. Então, a rainha Esther é escolhida, ela é coroada rainha,
E aqui é uma festa que aqui diz que a generosidade é justamente de perdoar algumas dívidas. Então, o rei muito se alegrou e por conta até das derrotas militares contra os gregos, então assim, o povo já estava meio murchinho. Então, precisava ter, a última festa tinha acontecido faz uns 10 anos, né? Aquela festona de 6 meses, depois de uma semana, e também a festa que as mulheres fizeram. Então, uma outra festa aqui para alegrar o povo aqui, porque agora eles tinham uma nova rainha. A Esther, então, foi coroada. E aí, durante essa festa, aí acontece um outro caso. Porque no verso 19, 23, diz assim: quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda sua linhagem ao seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado de Mordecai, como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, durante a festa, Mordecai estava lá, tal, e aí ele ouviu dois eunucos que eram funcionários próximos, uma um atentado contra o rei. E ele contou isso para Esther, que já era rainha. A rainha contou isso para o rei, eles investigaram, era verdade, e os dois foram mortos. E esse registro de Mordecai foi gravado nas crônicas, né, nos livros. E isso também vai ser extremamente importante aqui, né? Então, isso vai trazer consequências para o futuro dele, para o futuro de todos. Então, ele ouve essa conspiração e ele faz o que é certo, porque veja, ele denunciou algo que poderia matar o rei por conta de vingança dessas duas pessoas. E veja só, essa obediência, ele seguir o que é certo, vai trazer também consequências. Percebo que a história, todos os atos das pessoas, dos personagens, eles têm implicações com a continuidade da história. Então, olha só como cada decisão que nós tomamos, ela pode dar caminhos totalmente diferentes, bons e ruins, né? Dentro da providência de Deus, né? Que é o grande autor de tudo isso. Em Esther, capítulo 3, nós vemos Amã isso é interessante porque ele vai mostrar um pouco aqui um paralelo de duas genealogias, né? O Amã, ele era descendente do rei Agag, que era um rei amalequita. Se você for ler em Êxodo, vai ter uma passagem que os amalequitas, é aquela parte que Moisés levanta os braços para que eles tenham vitória. Então o pessoal segura os braços, né? Enquanto eles guerreiam contra os amalequitas. Enquanto Moisés está com o braço levantado, eles conseguem a vitória. E aí também, esses amalequitas, que eram inimigos do povo de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 15, é aquela passagem que Saul, ele, ao invés de obedecer, matar todos os animais, todas as pessoas da batalha que ele teve contra os amalequitas, o que ele fez? Ele preservou o rei vivo, o Samuel demorou um pouco para chegar, ele foi fazer sacrifícios, ele deixou parte daquilo que era para ser destruído. Então, Saul, ele não obedeceu a palavra de Deus, por causa disso ele perdeu, então, a oportunidade de ser rei, ele não cumpriu com os planos de Deus, isso vai trazer consequências muito graves. Por quê? Porque aqui o Mardoqueu, que era bisneto de Quis, o pai do rei Saul, nessa passagem da história do livro de Esther, nós vemos que Amã odiava Mardoqueu, ou Mordecai. Por quê? Porque Mordecai, ele não se ajoelhava, ele não se prostrava diante de Amã, que era um alto funcionário. E aqui eles estavam personificando dois povos inimigos, o Mordecai representando o povo judeu e Amã representando os amalequitas. Por causa da desobediência de Saul, em não destruir todo o povo amalequita, o que aconteceu? Eles continuaram vivos e se tornaram um grande problema aqui na história de Esther. Por quê? Ele não simplesmente se contentou em fazer mal para Mordecai, né? Mas e sim, nos planos de Amã, ele desejou que todos os judeus morressem. Porque aqui nós vemos
Aqui nós temos no capítulo 3, do verso 2. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, aí sim que ele percebeu, né, ele falou, não, eu não me ajoelho porque eu sou judeu, ele é um povo que é um povo inimigo. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Então ele não só ficou com ódio de Mordecai, mas sim do povo inteiro. E aí no texto continua dizendo a proposta dele, né, de matar os judeus. No verso 7 agora, do capítulo 3 de Esther. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou o Pur, né? Que vai ser o Purim, mais para frente a gente vai ver. Isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o duodécimo, que é o mês de Adar. Então disse Amã, o rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém o rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas suas próprias mãos os que executaram a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-lhe Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer deles o que melhor for do seu agrado. Então, olha só, a proximidade de Amã fez com que ele contasse, ele traz uma informação assim, né? Levando, olha só, rei, tem um povo aí que não obedece, eles são, sabe, impetuosos, e aí o rei, acaba que não tem misericórdia também. Vai, então tá bom, toma o anel aqui, se quiser matar, pode matar, tô nem aí para esses caras, né? Então, veja como que funcionava. E aí, então, veio esse decreto de que num dia específico, aqui no verso 13, né? Aí eles enviam cartas para todo mundo falando que vai ter um dia que eles iam ser a aniquilação dos judeus, né? Aqui, ó. Então, o mandato é o quê? Matar e saquear. Então, veja, muita gente que não tinha nada contra os judeus fala, puxa, então eu não posso ficar com o dinheiro deles, né? Então, trouxe uma motivação a mais aí, nesse dia do extermínio, né? Que é no capítulo 13. Eles mandaram as cartas e toda a província do rei para que se destruísse, matasse e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueasse os beis. Então, olha só, olha que desgraça, olha que tragédia, né? Olha como que povo mau, tanto o rei quanto o próprio Amã. E veja, o que aconteceria se todos os judeus morressem? Jesus não nasceria. Então, aqui, essa história que Deus vai mostrando que os homens, eles inclinam os seus planos, mas é Deus que dá a resposta certa. Então, essa data marcada, que é o que a gente acabou de ler, eles lançaram sorte. Então, nesse dia, eles queriam exterminar todos os judeus. E por causa do que? A consequência da desobediência de Saul. Então, lá em 1 Samuel capítulo 15, pela desobediência de Saul, esse povo continuou vivo e continuou sendo uma ameaça. Então, veja só, Deus está agindo, mesmo com a desobediência de Saul, que não cumpriu seu papel, ou seja, ele não obedeceu, isso trouxe consequências futuras muito negativas para o povo de Deus. Então, olha como a obediência é importante. Quando nós obedecemos a Deus, nós devemos fazer no sentido de que essa obediência ela vai trazer consequências boas e a desobediência consequências ruins, coisas que vão ultrapassar a nossa esfera, a nossa vida, a da nossa família. Então, ações más decisões, uma má estratégia, ela pode trazer consequências muito drásticas, né? Para todos. Então, a importância de sermos obedientes.
mesmo que a gente não entenda o porquê das coisas, porque Deus sabe, Deus sabia tudo isso. Por isso que Deus falou: mate, extermine esse povo, por quê? Porque era a descendência da serpente. Ela sempre queria destruir o Messias. E aqui nós vemos o quê? O descendente da serpente tentando novamente atacar para pôr o fim àquele que esmagaria a sua cabeça, né? A cabeça de Satanás, que era o filho da mulher, descenderia dos judeus, Jesus Cristo. Essa notícia, ela causa muita tristeza, causa muito medo. E aí, os Correios naquela época eram eficientes, que lá funcionava a coisa, então o negócio foi rápido, essa notícia se espalhou rápido e as pessoas ficaram muito tristes e desesperadas. E aí entra o versículo-chave para o livro de Esther. Nós temos que prestar bastante atenção aqui, porque veja só, então Mordecai, uma vez que Mordecai soube desse decreto, ele diz o seguinte, né? Pediu que respondesse a Esther. Então, a Esther lá no palácio, Mordecai ficava no pátio, né? E ele pediu para mandar esse recado para Esther. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque veja, não é porque você é rainha, você é do povo judeu, então você vai sobrar para o seu lado também, filha. E aí ele fala, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento para os judeus. Olha como é importante isso. Ele está dizendo assim, nossa, Esther, você é a nossa única saída. Não, ele está falando assim, se você não fizer a sua parte, né, vai ter alguma coisa. Veja, não está citando Deus, mas o próprio, com certeza, na mentalidade dele, está falando, Deus vai trazer socorro de alguma forma, como Deus está trazendo socorro com relação à desobediência de Saul. Então, Saul não cumpriu isso e a consequência sobrou para eles aqui, né? Mas você e a casa de seu pai perecerão. Então, assim, né? Veja só, isso pode sobrar para você. Mas, ó, que está aqui em negrito, mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levada à condição de rainha? Então, Mordecai sabiamente percebe o quê? Mas veja, não é um conto de fadas. Ah, eu quero ser rainha porque vou casar com um príncipe. Tinha um porquê. Entre milhares de mulheres, por que Esther foi escolhida? Né? Será que é porque ela, como a gente falou, ou foi o Agai? Será que tudo isso? Isso, na verdade, era o quê? Formas indiretas de Deus cumprir a ação de que colocar ela lá, por quê? Porque será que não foi para isso? Ou foi lá, ou ela se tornou rainha só para porque ela conseguiu vamos dizer assim, né? Casou com o jogador de futebol, tá com a vida ganha, né? Agora a Esther agora não precisa ser mais pobre, vai ver no palácio. Será que é para isso? Será que Deus nos coloca nos lugares que nós estamos para que a gente possa ser abençoado sem abençoar? Então aqui Mordecai ele faz ele coloca uma responsabilidade sobre Esther. Será que não é por causa disso para nos livrar? Porque veja, você pode não querer, mas será que não é justamente por isso que você está aí? Mas veja, não colocando a Esther como a salvadora, mas o próprio Deus aqui, apesar de não citar Deus, nesse entendimento que ele está dizendo essas coisas aqui, né? E aí a Esther, então, entendendo que é uma batalha espiritual, em Efésios 6,12 fala, né? Nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra sangue, sim contra os principados e potestades. Então, Amã, ele é um inimigo do povo de Deus, mas ele está seguindo Satanás, que é o seu Deus, que tenta o quê? Destruir a semente da mulher, que iria esmagar a sua cabeça, como a profecia de Gênesis 3,15. Então, ela, entendendo que a batalha é espiritual, ela faz jejum, as mulheres que estão com ela fazem jejum, e ela pede para que Mordecai e todos os judeus façam jejum e orem, intercedam, porque ela não podia chegar diante do rei sem o rei chamá-la. Então ela falou assim, eu vou fazer a minha parte, né? Se eu morrer, beleza, eu não vou ficar de braços cruzados, né? Então ela não podia entrar na presença do rei simplesmente por uma iniciativa dela. Então, o que ela fez, né? Ela ficou no pátio ali esperando, num lugar mais ou menos onde o rei poderia passar, e aí o rei então olha para ela, chama e fala assim: que você quer? Eu te dou até metade do meu reino, né? Que ele sempre com os exageros, né? Aí ela, com sabedoria, não, eu quero que você participe de um banquete e chame o Amã, e lá eu vou falar o que eu quero. Aí ele, tá bom, vamos ter um novo banquete, legal. Então, veja, né? Ela não foi precipitada, ela em jejum, com sabedoria,
foi lá e foi seguindo aí todo um caminho aí que a gente vai ver que é o que, né, vai trazer a esperança aí para essa história, né? E o Amã, ele se sente o máximo, né? Fala, nossa, a rainha tá me chamando aqui para, né, só o rei e eu, tal, bacana, né? Só que aí ele todo feliz, né? Porque ele foi convidado para esse banquete. E aí quando ele sai do palácio, o que que ele dá de cara? Mordecai de novo e de novo não se prostra, né, diante dele, e aí ele para de ficar feliz e fica bravo, né? E aí ele chega em casa e reclama, não, porque o Mordecai de novo, a rainha me chamou, mas o Mordecai, ele nem consegue se alegrar muito, né? E aí aí fala, vamos fazer uma forca enorme para ele. Aí fala, né, 50 côvados, ou seja, 22 metros, uma forca enorme, para deixar ele lá exposto, humilhando, né? E beleza, e aí ele tem essa ideia. Só que aí, veja só como essa história é maravilhosa. Nessa mesma noite, o Xerxes, né, o rei Assuero, ele não dormiu direito. Tava com pesadelo, sei lá, não tava legal. E ele, deixa eu dar uma olhada, falam para ler aí as crônicas, né, para me dar sono, sei lá, para alguma coisa tá mal resolvida. E aí, ali lembraram ele na leitura de que Mordecai havia denunciado um atentado e o rei não tinha feito nada para honrá-lo. Então ele precisava honrar, porque o Mordecai, né, salvou a vida dele. Então, né, Deus controla até a nossa insônia aqui, né? E aí, olha a ironia. Então, o Amã, ele chegou, né, ele ia falar com o Xerxes, falar, ó, Xerxes, não, fiz uma forca, tal, para matar. E aí, ele não tem essa oportunidade de falar, porque o Xerxes, o Assuero, falou assim, ô, Aman, se eu quiser homenagear alguém, assim, que eu gosto bastante, o que eu posso fazer? Aí ele começou ai, coloca no cavalo do rei, mostra, olha, né, faz, porque ele começou a achar que era para ele, então ele começou a imaginar coisas que as pessoas iam ficar vendo, ele honrado, né, aí ele falou, legal, boa ideia, Aman, então faz o seguinte, faz isso aí que você falou tudo, faz pro Mordecai, aí imagina a cara dele para chegar e falar, né, puxa, o ódio dele, porque ele achou que era para ele. E ele tinha. Imagina se ele falasse da forca aquela hora. Então ele lá fica quietinho e vai lá e homenageia o Mordecai na frente de todos. E com ódio, com muito ódio, né? E aí ele volta para casa. E aí ele conta para todo mundo essa vergonha que ele passou e tal. Mas aí nem dá tempo de dele ficar muito bravo, porque aí já fica de noite, já é o outro banquete, né? Porque a rainha ela fez um banquete para depois fazer um outro banquete. Então ela fala assim, não, então vamos lá que agora a rainha Esther está esperando vocês, então os soldados vão lá, pegam o Amã e nem dá tempo muito dele reclamar do banquete, né, reclamar do que aconteceu, né? E aí a gente, diante dessa história, né, a gente foi até o capítulo até o capítulo 6, tá? Então, no próximo a gente dá continuidade do 7 e aí já termina, 7 até o 10, né? Então, aqui, para a gente recapitular algumas coisas que nós aprendemos aqui dessa história até aqui, né? A obediência versus a desobediência. Deus ama que nós sejamos filhos obedientes. A obediência traz bênção, preserva a nossa vida. A desobediência traz o quê? Tristeza. A desobediência é o pecado, a desobediência gera muitos problemas e muitas vezes coisas que a gente não tem ideia da onde que vai repercutir nossas ações, né? Então nós devemos fazer sempre a coisa certa, do jeito certo e rápido, porque a rainha Vasti, o que que ela fez? Ela não, ela fez a coisa certa, mas do jeito errado, porque ela, de fato, ela não aceitou que ela fosse exposta, né? Então ela tinha esse direito, mas veja, era o rei, era toda uma questão que ela poderia ter tido uma sabedoria, mas pela falta de sabedoria dela, deu oportunidade para Esther, e a Esther faz a coisa certa e do jeito certo, com obediência, com sabedoria. Veja, ela é o contrário, né? Não é que ela não quer se apresentar para o rei, ela não pode, né? Então, assim, ela segue as regras, ela pede para as pessoas jejuarem e ela faz isso de uma forma rápida também, né? Então, isso é importante para a gente. Nós devemos fazer as coisas certas, do jeito certo e muitas vezes rápido, porque tem coisa que não pode esperar, né? Veja, se o Mordecai esperasse, né, do atentado, né, poderia ter acontecido se ele não tomasse aquela iniciativa.
e nós estamos onde devemos estar para cumprir os desígnios de Deus. Então, nada é por acaso. Nós não nascemos num determinado lugar, moramos, nos casamos, temos nossos pais, temos nosso emprego, simplesmente porque as coisas vão acontecendo. Nós vamos tomando ações, mas por trás disso é Deus que está direcionando para um propósito muito maior. O desígnio de Deus para a nossa vida é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, através da obediência em fazer as coisas certas do jeito certo, nós então cumprimos os planos de Deus, que muitas vezes nós não temos os detalhes deles, né? Então, por isso que a Esther estava lá, por isso que ela foi a rainha, por isso que Mordecai estava naquele momento, ouviu, né? Todas as histórias, é por isso que o Assuero não conseguiu dormir naquela noite. Então, Deus planeja tudo para cumprir o seu plano, que é maravilhoso, né? Lembrar que jejum e oração são importantes, né? Veja, jejum aqui é no sentido de se esvaziar de uma necessidade, ou seja, de não atender uma necessidade para se concentrar na oração, para se concentrar, né? Uma atitude de humilhação, uma atitude de realmente de prantos, né? O Mordecai rasga as vestes. Então isso não é só coisa do Antigo Testamento, não é coisa, isso também vale para nossa vida também, né? Descansar em Deus e agir mesmo nos momentos mais difíceis. Então Deus está no controle de todas as coisas. Nós devemos descansar, mas também devemos agir, né? Então Deus, ele não depende da circunstância boa, né? Deus não aproveita, não é que nem os pássaros que aproveitam aquele ar quente para pegar carona, né, e planar. Deus não é assim. Deus é o Senhor de toda a história. Então nós devemos sim descansar em Deus, de confiar, de depender, mas nós também sabemos que Deus coloca nós como cooperadores da sua obra. Então há coisas que nós devemos fazer sim, enquanto nós descansamos em Deus. Deus é o Senhor da história, mas Ele quer que oremos para que participemos do seu plano. Então, Deus escolheu usar a nossa oração para cumprir os seus propósitos. Então, muita gente fala, orar para quê, já que Deus determinou tudo? Então, muitas coisas, né, em Daniel 9, por exemplo, a gente vê que uma vez que Daniel percebe que os 70 anos se cumprem da profecia, então ele tinha certeza que ia acontecer. Isso motivou ele a orar. A falar, Deus, nos ajude, confessou o pecado. Então a oração dele é justamente porque, uma vez confirmada a profecia, isso encorajou, é totalmente contrário. Porque eu falo, já está confirmado, né? Mas não, isso encorajou ele a orar, a pedir para Deus, a clamar por Deus, para que aquilo que Deus tinha prometido se cumpra. Então veja como a oração ela é importante também. Além de ser obediência, nós devemos orar porque Deus mandou, mesmo que a gente não entenda muito das coisas, né, dos propósitos eternos e santos de Deus, mas Deus usa sim nossas orações para cumprir o seu propósito. Então, que eu tinha para falar é isso. A gente termina no próximo domingo essa parte da história. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, tem alguma consideração.